Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando, na verdade, a inauguração do podcast com uma pessoa muito especial, pelo menos na minha vida e na vida de todos que a conhecem. A irmã Célia saiu aqui de Pernambuco, foi trabalhar nos Estados Unidos, também viver a vida dela nos Estados Unidos, levando consigo duas filhas que hoje vivem bem lá nos Estados Unidos, são casadas lá nos Estados Unidos, inclusive já deram netos a você, Célia, não é isso? Verdade. Então eu gostaria que Célia se apresentasse para todos como uma pessoa, uma jovem que saiu daqui de Pernambuco, foi para os Estados Unidos lutar e vencer na vida como evangélica, oriunda da nossa igreja aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Como foi, Célia, essa sua experiência de você sair daqui de Pernambuco e partir para os Estados Unidos para recomeçar uma nova vida, tanto profissionalmente, como também continuar a sua carreira de fé? Você pode falar, Célia, e contar a sua história. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, com o Dr. Luiz Miguel, é um amigo, né, de longas datas. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus em Fundão, né, em 1975, e ele também fazia parte daquela mocidade, e ali trabalhamos para o Senhor durante muitos anos. Na época o pastor José Amaro, né, depois o pastor Leôncio e até o pastor Ailton. Então, aos 44 anos, se não me engano, né, eu trabalhava aqui, trabalhei, casei, tive duas filhas, e a minha filha mais nova, Fabiane, saiu daqui com 17 anos e 6 meses para estudar nos Estados Unidos e provavelmente depois voltar para fazer um curso aqui da aeromoça, que era o sonho dela, e foi para lá para aprender inglês. E chegando lá, gostou, né? E lá ela casou e não quis mais voltar, né? Ficou lá, casou, hoje vive lá, tem 2 filhos, o Noah de 10 anos e o Mason de 3 anos. Já é uma cidadã americana, já está lá mais de 20 anos, E a minha mais velha depois de Fabiane, na verdade quem fui eu, né? Aos 44 anos eu estava desempregada aqui, ela disse: mãe, venha para cá para trabalhar, e eu fui, e ela fez todo o processo da minha legalização lá, eu trabalhei. Aquele país é uma bênção na minha vida, né? É uma bênção na vida de muitos brasileiros, e não foi só a questão trabalho, né? A questão também espiritual, também um trabalhar de Deus na minha vida, uma promessa que Deus também já tinha me feito, que me tiraria daqui para países de línguas que eu não conhecia, né? E Deus cumpriu tudo isso. E na vida da minha filha Fabiane, que foi a primeira que foi, também foi uma promessa do Senhor. O Senhor falou para mim um dia: vou eu preparar alguém para te manter e o dinheiro virá do outro lado do mundo. Aguarda o tempo. Nessa época minha filha tinha só 14 anos, mais ou menos. E ela saiu daqui já com 17 anos e 6 meses. Então, todo um processo, né? Tanto do lado espiritual como do lado material, financeiro, que Deus abençoou. A minha filha mais velha, Flávia, também foi para lá depois de formar aqui, ela se formou aqui e depois foi para lá. Também hoje também é casada lá também, então as duas são cidadãs americanas também. Graças a Deus, Deus nos deu esse presente, não é? Porque não são todos, né, que podem passar por esse processo, ou é um processo demorado. Tem muitos que estão em processo. Para nós foi tudo certo, tudo no tempo que realmente que Deus determinou. Então aquele país para mim é uma bênção, eu amo viver ali, apesar de querer um dia voltar para cá, mas é muito bom, é um país que abre as portas, né? Você andando corretamente com todo, né, com tudo que tem que ser direitinho, a oportunidade de trabalho é boa. Inclusive hoje, né, uma pessoa hoje em dia aqui no Brasil, se tiver 40 anos, 45, 50, já é quase impedido de trabalhar, não é verdade? É verdade. E lá não. Você chegando com essa idade, você trabalha, você tem condições de ter sua casa, seu carro, a sua família, vive bem dentro de um padrão, né, lá. Então, para mim, foi muito bom. Eu ainda estou lá até hoje, pensando em voltar,
mas também estou esperando o tempo determinado por Deus, porque tudo eu coloco em oração, eu não dou um passo sem que o Senhor determine, né? Nem que o Senhor diga, sim, agora é a hora. Então, eu estou lá até hoje, minhas meninas não pensam mais em voltar, elas não querem, elas pensaram até em voltar um dia, tentaram, mas elas não querem, por definitivo elas não querem. Elas têm o green card? Elas têm a cidadania, elas já são cidadãs. São cidadãs. Já são cidadãs americanas. Uhum. E principalmente para os netos, né? Para os meninos lá é tudo de bom, não é? E a questão da língua para eles? Da língua. Célia, eles falam português e também o inglês? Eles falam português e também o inglês, agora falam muito mais o inglês. Muitas das vezes você faz a pergunta, ele entende, mas às vezes quer responder em inglês. Né? Porque na verdade eles aprendem 2 idiomas, né? O inglês e o espanhol, que é a segunda língua de lá. Certo. Então você vê, né? Já é muito bom. Agora, Célia, você poderia esclarecer para os jovens hoje aqui do Brasil que pretendem ir para a América qual a situação ao se deparar num país tão imenso, um país tão, podemos assim dizer, rico? A pessoa sai daqui basicamente para começar do zero ou ficar clandestino. Como funciona isso para o jovem que tem esse sonho de chegar na América e recomeçar a vida? O que é que você pode dizer, até pela sua experiência, que hoje você é uma cidadã, pode dizer assim, americana também? Qual a dificuldade que tem, Célia? O que você poderia dizer para esse jovem que quer ir para a América? Veja bem, é um país de portas abertas, né? É um país de portas abertas. Agora, é um país que a lei é respeitada. É uma coisa, né? Eu diria para o jovem hoje, mas vá procurando os caminhos certos, não ficando ilegal, né? A gente tem quando tira o visto, eles dão acho que 6 meses para você ficar lá legalmente. Claro que como turista você não pode trabalhar, né? Mas você pode trocar para visto de estudante, né? Tem os meios legais de você fazer tudo isso. Agora, é um país muito bom, é um país que abre muita porta, as faculdades, as universidades são muito boas, não é? Inclusive, eu tenho um sobrinho meu que está querendo ir agora, está tirando visto de estudante, está tentando ir com visto de estudante para lá, para ver, para estudar e depois, né, se possível, ficar e trabalhar. Eu não concordo da ilegalidade, eu não concordo muito com isso, da ilegalidade. Eu acho que você tem que chegar lá e procurar, né, trilhar os caminhos legais para você ficar, né, de forma regular no país. Célia, em relação à fé, o que você encontrou de dificuldade lá, chegando em uma outra nação, mas parece-me que existem igrejas lá, oriundas aqui do Brasil, e que você congregou nessas igrejas de forma tranquila, foi bem recebida, não é isso? Muito bem recebida. Você poderia descrever como funciona a igreja lá nos Estados Unidos, no caso do segmento evangélico pentecostal? Veja bem, quando eu cheguei lá, eu um dia passando de carro numa avenida, eu vi uma placa de igreja, uma bandeira do Brasil com o nome Assembleia de Deus, e eu parei lá, tinha um telefone na porta, que era o telefone do pastor, e eu liguei. Na época, o pastor Anderson Quadros, ele inclusive continua sendo pastor lá, né, na Flórida. Eu moro na Flórida. E eu fui muito bem recebida por ele. Ele era um pastor novo, tinha como sogro o pastor Pereira, o sogro dele também. A sogra dele, uma mulher de Deus, que era quem tomava conta do ciclo de oração. E era uma igreja pequena, né? Ele estava no começo, na verdade, mas ele me recebeu bem. Era um pouquinho diferente algumas coisas daqui, né? Hoje em dia, principalmente usos e costumes, é bem diferente, né? Essa coisa do brinco, da calça, essas coisas quase não se fala, mas tem igrejas, sim, que ainda guardam isso, né? A questão da mulher usar a saia, tudo isso tem sim, não é como aqui, mas tem. Agora, o lado espiritual mesmo, do cuidado, né, da coisa, me impactou um pouco. Eu estava muito acostumada com os ciclos de orações aqui, né? Parece que aqui a gente via mais Jesus falar,
E Parece lá, que Deus era diferente, mais né? presente. E lá se trabalha muito. Então a coisa diminui muito, né? O ciclo da oração lá à noite, de 7 às 9. Quer dizer, não tinha mais aquele tempo que a gente passa, né? E lá se ganha por hora, né? A maioria dos trabalhos é por hora. Então a pessoa trabalha muito. Porque é um lugar que oferece muita coisa, mas você ganha em dólar, mas você gasta em dólar. Aluguéis são caros, né? Então você tem que realmente trabalhar. Então, mas às vezes as pessoas extrapolam muito. Eu particularmente, a minha opinião, acho que as pessoas deixam um pouco Jesus muito de lado e se metem muito no trabalho. E às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Então eu acho que a gente tem que dividir esse tempo sim, tem que ter o tempo do Senhor sim. Já é pouco, porque um ciclo de oração aqui é de 9 às 4 da tarde. Lá é de 7 às 9 da noite. Algumas igrejas têm um dia de oração, tarde da oração, algumas coisas assim. Mas o tempo é pouco, se trabalha muito. Mas os pastores lá também são bênçãos. Claro que toda igreja, todo lugar tem problema, né? Muitas pessoas não se adaptam. A Igreja Batista lá na cidade que eu moro, em Tampa, a Igreja Batista Brasileira é uma igreja muito grande, que acolhe muito. O pastor também é uma bênção. O meu pastor, a minha igreja é Assembleia de Deus Strong Tower, né? Assembleia de Deus Torre Forte. É o pastor Maurício Machado, ele é de Curitiba, mas é um homem na faixa dos 50 anos, é uma bênção ele, muito bom. É aquela doutrina da Assembleia. Da Assembleia, ok. Só que não tem aquela coisa dos aquela costumes, rigidez. aquela rigidez. Não pode usar calça comprida, brinco. Pode, essas coisas não tem isso, mas é uma bênção. A gente, né, Jesus se faz presente, Deus tem operado grandes milagres. Nesses anos de pandemia, eu mesmo sou um milagre, né? Que eu peguei a Covid e quase morri. Jesus me resgatou lá da cova, me deu mais uma chance. E Deus tem se feito presente nessa igreja. Amém. E a gente tem tentado, inclusive agora compramos o nosso templo, um templo grande, né? Eu acho que cabe mais de 150 pessoas. Acho que, né? Agora, Célia, você mencionou aí a época da sua conversão. Eu te pergunto, nesse período, eu me lembro muito bem que eu também servia lá na igreja que você se converteu, e aquela jovem evangélica, Léa Barros, aí tinha o Fernando, tinha o Eglai, tinha o Obed, o Otoniel, acho que foram para os Estados Unidos, foram os primeiros jovens da igreja aqui, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, irem para a América do Norte e tentar a vida. Você poderia dizer, Célia, como esses jovens chegaram lá? Certamente você os encontrou lá ou você não teve contato com eles? Eu não tive contato com eles, não. Eles foram para a parte norte, né? Eu fiquei cá na parte sul, na Flórida. Eu não tive contato com eles, mas eu tive contato com outras pessoas que tiveram contato com eles, né? E que eles se desenvolveram bem lá, inclusive na fé, né? Inclusive na fé, tanto no trabalho como na parte da igreja da fé. Foram firmes cooperadores na obra do Senhor lá, né? Não se desviando de nada, né? Porque a gente tem uma convicção, né? Eu aceitei Jesus aqui naquela época. O meu presbítero era Osias, era quem cuidava da mocidade. Então, a gente tinha muitos estudos, a gente tinha doutrina. O evangelho realmente era ensinado, né? Era ensinado para a gente. Eu me lembro que o meu presbítero Osias, quando eu aceitei Jesus, ele disse: quer conhecer Jesus? Comece lendo no livro de Mateus. Osias Gomes, no caso, hoje ele é pastor. Ele é pastor, numa cidadezinha aqui, depois de Carpina. Pronto. O Osias Gomes, ele é pastor. Ele era uma bênção, e eu me lembro que ele disse: comece conhecendo Jesus, lendo o livro de Mateus. Ele é seu amigo, você vai conhecer ele lá. Então a gente tinha muito, né? Dr. Miguel se lembra. Então a gente tinha aquela batismo com o Espírito Santo, tinha aqueles ensinamentos que era. Você fazendo uma comparação com a igreja de hoje, a gente vê uma diferença muito grande, inclusive na doutrinação. Na doutrina. Nós éramos ensinados realmente aquela palavra genuína. Genuína, um evangelho genuíno. Hoje você vê um evangelho diferente. Diferente. Aqui, pelo menos no estado de Pernambuco, a gente hoje está vendo aí várias
situações aí que não se coadunam com as verdades do Evangelho. Então, o seu nascimento na fé se deu numa era muito profícua aqui no estado de Pernambuco, que o Evangelho aqui teve um crescimento maravilhoso. Eu me lembro que lá na Encruzilhada, nos batismos, eram batizados em torno de 500 pessoas, aquela era alegria. Muito, e era uma festa, uma festa, aquela festa. Era uma coisa grandiosa. Grandiosa, mas que sempre engrandecendo o nome do Senhor. De Jesus. Toda honra e toda glória para Ninguém Jesus. Ninguém reputava essa grandeza a si. Nada, não como tinha homem, isso. como pastor. Não. Sempre se dedicava, declinava isso aí para uma operação divina. Era. E realmente eram tempos diferentes. Outra coisa, os pregadores também. Tinha pregadores que eram analfabetos, como Odilon Dumas. Era um velhinho, moreninho, mas que tinha uma palavra segura. Ele falava num estilo assim, até Billy Graham. Ele era uma grandes pessoa... pregadores, né? E homem simples. Esperou 50 anos para ser batizado pelo Espírito Santo. 50 anos ele esperou. E quando ele foi batizado, ele pregava na igreja, ele se desmanchava em falar línguas estranhas, porque ele adorava aquela nova sensação que ele estava desfrutando. Então, eram pregadores que a gente olhava assim e a gente não via muito atrativo, muitas palavras bonitas, mas sim palavras inspiradas. E essas pessoas, essa geração, Célia, foi, certo? Hoje a gente tem uma geração nova de pastores, de pregadores que perderam aquela essência da simplicidade, da humildade da pregação, e a parte mais espetáculo. É mais espetáculo. Você veja a situação de pregadores que são verdadeiros popstar, gostam de ser elogiados dessa forma. Então, a sua geração, Célia, foi uma geração que, pode dizer, a minha geração também, que não voltam mais. É verdade. Os jovens daquela época que hoje estão na nossa faixa etária sabem muito bem o que eu estou falando. Tá entendendo? Agora, ainda existe pastores que tentam resgatar isso. Tem pastores, inclusive nos Estados Unidos, tem pastores que tentam resgatar esse lado, essa essência do Evangelho. Né? O meu pastor mesmo é um pastor mesmo que ele não gosta, porque a maioria dos pregadores hoje, o nome vem na frente. E sabe como é? Aquele nome faz parece que vai, entendeu? Eles se engrandecem com isso. Às vezes, quando começa realmente a pregação, né? Parece que Jesus se ausenta. Fica o homem falando fria. E Jesus não está ali, se ausenta daquilo. A gente vê muito isso. Inclusive o meu pastor, eu torno a dizer, ele tenta muito resgatar esse lado da pregação mesmo, genuína, da coisa, né? Que Jesus veio. Porque o que é o Evangelho? Jesus veio, não é? Nós não tínhamos chance nenhuma. Ele nos deu a chance. Mandou o Filho dele, morreu em morte de cruz, para me dar uma vida eterna. Correto. Então a glória vai para quem? Para Ele. Tudo é Ele. Quem morreu na cruz do Calvário? Por mim. Ele. Quem me resgatou? Ele. Quem me consola? O Espírito Santo. Quem me ensina? O Espírito Santo. Quem me orienta? O Espírito Santo. Então a honra tem que ser para Ele. Dada a homem. Eu acho, Célia, que tem pessoas hoje que se sentem donos. Exatamente. Né? Os fundadores da nossa fé, da nossa Assembleia de Deus aqui no Brasil, se viessem hoje, voltassem, iam ficar extremamente decepcionados, porque ao longo desses anos a fé foi se esvaindo, foi se transformando numa igreja totalmente diferente daquela que iniciou a fé. Então, Célia... Era diferente, era um evangelho sadio, era uma coisa gostosa. Você tinha prazer. Hoje em dia o povo tem até um pouco de medo de dizer, você é crente? Né? Ou a pessoa, naquela época era um prazer. Não tinha fardo. Hoje você coloca em você um fardo. A pessoa às vezes você não pode tentar nem sequer sustentar um fardo desse, mas tem pessoas que gostam de levar esse fardo. E naquela época era a palavra crente.
crente. Você é católico ou crente? Era crente. A gente tinha o Brasil, eu sou crente, né? Que hoje em dia a pessoa, não, eu sou cristão, eu sou... Mas naquela época a gente dizia o crente mesmo. Se você hoje, Célia, observar de canto a canto do Brasil o que vem acontecendo com a direção da Assembleia de Deus no Brasil, com certeza você se envergonhará. Por quê? A gente vê hoje o presidente da CGADB envolvido em escândalo de repasse de verba só através de pastores da Assembleia de Deus. Nós vimos agora recente uma denúncia de dois pastores da Assembleia de Deus intermediando verbas no Ministério da Educação. Isso é um absurdo. E uma vergonha. Uma vergonha. Porque, Célia, pelo que se prega, Jesus ele não tinha onde declinar a cabeça. Jesus não ensina a riqueza a ninguém. Pelo contrário, disse aquele jovem rico que ele deixasse tudo e o seguisse. Então a gente vê hoje uma geração de pregadores, Célia, totalmente desviados daquela essência do Evangelho, da humildade e daquele Evangelho que Jesus deixou para ser pregado. Hoje a gente tem pastores popstar, nós temos hoje pastores riquíssimos, pastores hoje que não pregam, Célia, mas a volta de Jesus. Você pode observar. Dificilmente esses pastores pregam a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque o reino que eles buscam já está aqui na terra. Então, para que ele vai querer outro reino? Você está entendendo? Eu também queria ressaltar que na época que eu casei e fui morar no Janga, eu saí da Assembleia de Deus de Pernambuco e comecei a fazer parte da Assembleia de Deus Abreu e Lima. Era pastor Isaac, também um homem de Deus, um homem comprometido com a obra. E também ali eu aprendi muito, né? Inclusive hoje na Flórida tem uma igreja, que hoje é o pastor Roberto José, também um homem comprometido com a obra do Senhor, e tem uma igreja lá em Tampa, na cidade que eu moro. Eu não faço parte dela porque quando ele chegou lá, eu já estava na Strong Tower, já estava com o pastor Maurício Machado. Mas inclusive é uma igreja que tenta seguir os parâmetros de assembleia daqui, em costumes, em roupas, essas coisas também. Tentam seguir. Tem sido uma bênção também lá. O pastor Robson, né? O pastor o genro do pastor Roberto, que toma conta, a Rafaela e o pastor Robson. Mas e os pastores, doutor Miguel, que tentam hoje resgatar isso, tem tido trabalho, tem tido problemas, né? Muito trabalho. Inclusive, muitos deles... E tem sido muitos ressachados, né? E saem da igreja, muitos deles saem da igreja. Tem pastores aqui que, quando observam que estão num caminho errado, eles procuram trilhar o caminho certo, mas aí recebem muitos deles o desprezo, a humilhação, preferem o anonimato e se recolher. A gente nunca pensou que tudo aquilo que a Bíblia falava que aconteceria como está acontecendo em relação a falsos profetas, a tudo, como está com essa intensidade. Eu às vezes até me espanto. Eu tenho um pouco de medo, eu digo, meu Deus, como é que pode? A Bíblia falou, né? Porque na minha época, eu nunca pensaria que o mundo chegaria no que está. Hoje, né, Célia? Hoje. Agora, você veja que é prenúncio já de mil anos atrás, essa questão dessas guerras, rumores de guerras. Uma das coisas também, Célia, que eu não vejo em muitas pregações é o arrebatamento. O arrebatamento, Pouquíssimas pessoas falam disso. Na nossa época, essa era uma pregação quase cotidiana, porque as pessoas desejavam chegar nesse momento do arrebatamento. Hoje, pouquíssimas pessoas falam isso nas igrejas. Exatamente porque o evangelho hoje perdeu aquele sentido de evangelho. Doutor Miguel, tem igrejas hoje que não faz mais nem o convite, né? No final do culto. Eles não estão mais fazendo. Tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Tem igrejas que inclusive estão colocando isso de lado. Nem o convite mais é feito. Entendeu? Porque o culto de domingo é um culto evangelístico, né? Exatamente. É um culto de portas abertas, né? É um culto voltado mais para o pecador, né? Exatamente. A pessoa que não conhece, a conquista, né? de mais uma alma. Aquela pessoa que não conhece Jesus, né? E muitas igrejas eu tenho ido e não vejo o convite.
né, no final. Se perdeu a Assembleia de Deus, pelo menos no estado de Pernambuco, foi se perdendo ao longo do tempo, inclusive em muitas mensagens minhas que eu falo com alguns irmãos, ela perdeu a característica de igreja e está virando uma seita. Eu considero hoje a Assembleia de Deus do estado de Pernambuco, sério, uma seita, pelo que eu já vivi nela. Eu olho para o que se tem hoje de alimento espiritual, vejo que não é um alimento sadio. Hoje, como diz minha antiga dirigente de ciclo de oração, tem muito movimento, né? A gente vê uma coisa meio show, é muito folclórico, é muito, entendeu? É uma coisa meio que a gente tem que ter cuidado. Eu, particularmente, sou uma pessoa meio reservada a determinados convites. Não, eu gosto de uma coisa que Jesus esteja em primeiro lugar. Eu gosto de ir a um culto que realmente Jesus seja o principal convidado, né? Que tudo aquilo seja voltado para ganhar almas ou, né, para que manter aquelas almas, entendeu? Uma coisa... Infelizmente, hoje em dia a situação está muito difícil. Muito difícil. E é uma situação que a tendência natural é o esfriamento total da obra. Infelizmente, porque se você vê hoje a igreja que iniciou lá na Suécia, hoje praticamente não existe igreja na Suécia. A igreja hoje está muito empresa, né? E outra tá coisa, virando uma empresa. Tá virando tem templos que estão virando lá outro comércio, outra coisa, não igreja, porque foi perdendo ao longo do tempo o esfriamento da obra, chegando ao ponto de deixar de ser aquela coisa que você se empolgue, que você sinta, na verdade, o verdadeiro evangelho dentro de si. Quando eu saí daqui, eu me lembro que as pessoas na minha igreja disseram no ano de 2000, tome cuidado, porque a igreja dos Estados Unidos é fria, gelada. Não é não, viu? Não é não. Aqui você está encontrando igreja mais fria e gelada do que lá. Lá os pastores têm suado, têm orado, têm buscado e Deus tem se feito presente, sim. Tá vendo? Deus tem se feito presente, sim. Ninguém pode têm pago um preço alto. Rotular o Espírito Santo nem controlar. Ele opera onde existe espaço. Pode ser na Rússia, Estados Unidos, México, onde existir. Inclusive as igrejas americanas, porque a Assembleia de Deus americana, que eu visito lá, né, quando tem tempo, é uma bênção. É uma bênção a Assembleia de Deus americana, muito bom. Você sente Jesus, você sente a presença de Deus, Deus se faz presente, Deus tem falado, não é? Deus tem falado, o batismo. Agora, uma coisa que eu não vejo, antigamente a gente via muito, né, doutor Miguel? Uma parte do ciclo de oração, uma meia hora, era para batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Né? Nós adolescentes íamos para frente, se ajoelhar, e aquelas dirigentes de ciclo de oração com as suas ajudadoras, acabou né? Para o batismo. Hoje pouco se fala do batismo com o Espírito Santo. Eu vejo uma coisa que eu presenciei aqui agora nessa minha vida, que quando um irmão falou em língua, quase todos olharam para trás. E eu fiquei, isso não é mais comum? Eu fiquei, como assim? É exatamente o que a gente falou. Estão perdendo a essência. Tem pastores aqui, sério, que não acreditam mais em profecias. Ele diz isso de púlpito, alguns pastores chegam no púlpito e dizem, olha, eu não acredito nessas profecias de meninice. Muitos deles falam isso de púlpito. Quer dizer que você deixar de acreditar em profecia é complicado. Não em todas, mas existem profecias realmente. Com certeza, que provém de Deus, e Deus tem que usar os seus. Você não pode generalizar. É bíblico isso? Não pode. Não pode. Então, porque a minha hoje estadia, a minha vida dos Estados Unidos é fruto de uma profecia. Tá vendo? O Senhor disse que me levaria. E eu naquela época não tinha. Eu me lembro que quando a pessoa que Deus usou falou para mim, eu digo, como é que eu vou chegar nos Estados Unidos se eu só tenho um vale transporte? Olha só a minha ingenuidade. E Deus preparou tudo. Né? Deus preparou tudo. O meu testemunho é um testemunho grande. Eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, e o Senhor me levou para ler. Deus me levou para ler. A primeira igreja
que é a da igreja do pastor Anderson Quadros, eu fiz parte dela durante 7 anos, de 6 a 7, e a gente ganhou muita alma para Jesus ali. O pastor Anderson, junto com o pastor Pereira, trabalhou muito. Nós recebíamos aqueles brasileiros, aqueles jovens, fazíamos comida, coisa, porque Deus dá as estratégias. Você tem que ter as estratégias de acordo com o lugar que você está. Né? O evangelho tem que ser levado de uma maneira ou de outra, mas Deus dá as estratégias. E a gente fazia coisas diferentes lá, né? Noite do lanche, noite dos jovens, noite só das meninas, coisas assim, e nós ganhamos muita alma para Jesus. Tá vendo? E hoje em dia, e continua, é menos assim, porque também a coisa o lado secular, né? O lado secular, eu digo assim, de guerras, de coisa, de trabalho, de aumento, disso, daquilo, atrapalha um pouco. É normal, né? A pregação do evangelho é normal, mas a gente tem se esforçado ali. Eu creio que aqui também tem igrejas também que têm se esforçado, têm tentado levar o evangelho genuíno, esse que eu conheci em 1975, né? Que eu conheci lá na Assembleia de Deus em Fundão. Exatamente. A minha igreja mãe, que também foi de Dr. Luiz Miguel. Nós tínhamos ensinamento, tinha-se doutrina. Tudo. Eu me lembro que eu ia para o presídio de Dois Unidos, o grupo de jovens, as meninas, cantar e pregar o evangelho. Muitos daqueles presos hoje são salvos, são homens de Deus, porque a gente foi ali, né? A gente tinha uma dirigente, que eu nem lembro o nome. Adeilda, a irmã Adeilda, aquela mulher, a vida dela era para Jesus. Dedicada à igreja. Dedicada, ela não tinha vida, a vida dela era trabalhar para o Senhor. Mas tínhamos também o vice-dirigente lá da campanha, que era o diácono Gilvan José. Uma bênção. Gilvan faz parte da história da Assembleia de Deus. E esse homem hoje, Célio, não sei se você sabe, ele teve um AVC, foi um derrame cerebral, um AVC. E esse homem praticamente está abandonado hoje. Eu cheguei a fazer uma visita. É um homem que teve uma vida dentro da nossa igreja de uma subimportância. Voltada para ele viu muitas coisas que eu nem você chegou a ver. Ele é uma testemunha viva da história da nossa igreja. No entanto, esse homem hoje está praticamente abandonado. Era um homem para ser honrado. Honrado, mas está abandonado. Gilvan José. Uma bênção. Praticamente, eu digo isso porque eu fui visitá-lo, Célia, junto com o irmão Josué Augusto. Me entristece. E vi a situação dele, um homem extremamente inteligente, usado por Deus, e hoje está abandonado. Homem simples, não era, Miguel? Pregava o evangelho, cuidava do jovem, do adolescente, com a simplicidade. Mas ele sabia... Sempre naquele tom dele, brincalhão, alegre. Ele sabia fazer aquela palavra entrar em nossos corações. Ele foi bênção na minha vida. Eu fui fazer uma visita a ele e fiquei triste, ao mesmo tempo alegre. Fiquei triste porque aquele homem que era tão alegre, aquele homem que ajudou tanto. É verdade. E estava lá praticamente abandonado pela igreja, abandonado pela nossa assembleia, porque ninguém o visita assim, vai lá fazer a ele a reverência que ele merece. E merece mesmo. Merece mesmo. Nós somos testemunha. Exatamente. Nós somos frutos disso, né, então, Miguel? A nossa igreja, do empenho exatamente, dele. A nossa igreja foi perdendo essa identidade. Infelizmente, hoje nós temos uma igreja descaracterizada daquilo que a originou. A verdade é essa, Célia. Então, Célia, eu quero agradecer o seu comparecimento aqui. Hoje, eu que agradeço. Praticamente, a inauguração do podcast, tá certo? Inaugurou com você, veio dos Estados Unidos, exatamente para esse momento, tá certo? Que bom. E a gente deseja a você que você consiga tudo o que você sempre sonhou na vida. Sei que suas filhas estão bem, você também está bem, e é assim que a gente deseja que você retorne para o Brasil para fixar a residência aqui, porque você também tem uma parte da sua vida, da sua história na nossa Assembleia de Deus. É então a gente espera, Célia, o seu retorno, tá certo?
no tempo aí mais breve possível. Eu tenho saudades, né, daqui. Daqui, né? E por mais que esses anos todos eu esteja lá, 19 anos, um pouquinho mais, mas eu tenho saudades da igreja daqui. Eu tenho saudades de fazer parte de uma comissão de ciclo de oração. Eu tenho saudades desse, e eu creio que Jesus vai me trazer. Vai trazer, Célia. Então, Célia... Eu também agradeço muito, doutor Luiz Miguel, essa oportunidade, e que Deus te abençoe, não é? Que Deus continue te abençoando, né? Amém. E que você que faça uma diferença, né? Com certeza, no reino do Senhor, que você continue fazendo essa diferença, né? Que Deus abençoe, que esse trabalho que você está fazendo, né, que abra a porta para pessoas virem aqui falar do nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Ele é o dono das nossas vidas. Ele deu a vida por mim e por você, não é verdade? Ele deu. Quem foi pregado numa cruz foi Ele, exatamente, sem pecado, né, por mim e por você. Eu também agradeço muito a oportunidade e que Deus... Quando você retornar novamente ao Brasil, virá aqui novamente, tá certo? Tá bom. Obrigado, Célia. Obrigado.